Cara, me explica como é que esse vídeo aqui pode ser considerado algo infantil. Qual foi o dia que tu foi mais feliz, cara, na tua profissão? O dia que fui mais feliz? Que excelente pergunta, cara. Não vou dizer o mais feliz, mas vou dizer o mais emocionante. Dava autógrafo e teve uma senhora que chegou para mim, pediu autógrafo, tiramos foto, e aí ela falou assim: eu posso falar uma coisa pro senhor? Eu, claro, minha filha, tudo bem. Aí o senhor foi muito importante para a minha vida recentemente. Eu já fiquei meio, que porra é essa? Aí é porque eu perdi meu filho de 8, 9 anos, depois da gente tratar câncer, ele não resistiu. E ficamos só eu e meu filho mais velho. E eu entrei em depressão. Eu fiquei deitado, eu não queria fazer nada, eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Meu filho é que me obrigava a fazer as coisas, ele dava comida na minha boca. E quando ele não tinha o que fazer, ele ligava a televisão e ele é muito fã de One Piece. E o senhor faz o Jinbe. Eu falei, faço sim. Teve uma sequência de cena em que o Jinbe dá um sacode no Luffy, porque o Luffy estava se entregando a uma depressão por causa da morte do irmão. Eu ouvi aquilo que o senhor falou e foi a coisa que me despertou para eu sair da cama e sair daquela condição. Então, muito obrigado. Eu sei que agora é difícil para você, Luffy. Contém os sentimentos! Desse jeito não vai conseguir ver o caminho que está à sua frente. Vai acabar sendo engolido pela escuridão. O que se foi, já foi. Não fique pensando só no que perdeu. E o que ainda restou pra você, hein? Pense nisso! Meus companheiros! Eu ainda tenho os meus companheiros! Me explica como uma obra que tirou pessoas da depressão pode ser chamado de anime de criança. Me explica como uma história que fez uma mãe que perdeu o seu filho conseguir sair da cama de manhã é coisa de pirralho. Me explica como você passa mais de 20 anos ouvindo falar de One Piece, vendo gente chorar, vendo gente tatuar o símbolo no braço, vendo adulto de 30, 40 anos falar sobre um personagem com mais emoção do que ele fala da própria vida. E ainda assim você fala e vira, não é pra mim, parece coisa de criança. Mas a realidade é que você tá totalmente enganado. Não por causa do One Piece, porque o One Piece nunca mentiu pra ninguém. Você foi enganado pela capa, pelo visual colorido, pelos episódios antigos com animação dos anos 90. E você fez o famoso julgando o livro pela capa e infelizmente está perdendo uma das maiores obras. Mas hoje aqui no Opina, a gente vai abrir esse livro juntos. E eu vou te provar com a história, com cena, com personagem que One Piece nunca foi sobre um pirata que estica o braço. O One Piece é sobre mover sonhos apesar das suas dificuldades. Fala galera, me chamo Natan e você está no Opina aí. Antes de entrar na história eu preciso resolver umas pendências, porque se eu não resolver você vai ficar aí de braços cruzados esperando eu terminar o vídeo pra dizer, mas eu não assisto porque são 1000 episódios. Então vamos lá, cada desculpa uma por uma. São 1000 episódios, não tenho tempo. Você já maratonou Breaking Bad, no começo ao fim em uma semana. Você já assistiu todas as temporadas de Suits. Você assistiu La Casa de Papel, você já assistiu diversas outras séries. E tem coragem de dizer que não tem tempo? Você até virou até 2 da manhã vendo compilados de gatos no YouTube, feito por IA. Não é falta de tempo, e nunca foi. É falta de entrada. E sabe o que é irônico? One Piece te dá a entrada logo nos primeiros episódios. Você começa e uma semana depois está acordado às 3 da manhã pedindo só mais um episódio. O começo é feio e lento. Sim, a animação dos anos 90 não vai ganhar o prêmio hoje. Mas sabe o que tem nesse começo aparentemente simples? A fundação de tudo. Cada personagem que o Luffy encontra em East Blue não é só um companheiro de aventura, é uma pessoa com uma história de dor que vai te marcar. E essas histórias dos episódios 50 vão reverberar o episódio 900 de um jeito que vai te dar arrepio. O Oda ele planta e você não percebe, e quando colhe você vai querer voltar lá pro começo para ver o que não enxergou. É literalmente quando você finalmente chegar nos semanais, você vai olhar pro começo do One Piece e falar, pô,
queria de novo nunca ter assistido pra poder assistir de novo. A terceira coisa que fala é que parece coisa de criança. É a desculpa mais preguiçosa de todas. One Piece ele fala sobre luto, sobre genocídio de um povo inteiro, sobre governos que reescrevem a história para manter o poder, sobre a escravidão, sobre o que acontece quando uma criança de 8 anos sobrevive sozinha ao mundo que quer apagá-la. Tudo isso dentro de uma história sobre piratas com poderes absurdos. A capa ela é meio coloridazinha. O conteúdo vai te destruir por dentro e reconstruir melhor. Então deixa eu te contar um pouco sobre o que é o One Piece de verdade. Monkey D. Luffy é um garoto que comeu acidentalmente uma fruta do diabo, a fruta Gomu Gomu, e ficou com um corpo de borracha. Desde pequeno tem um único sonho que é ser o rei dos piratas. E para isso precisa encontrar o One Piece, um tesouro lendário que o maior pirata de todos os tempos, Gold Roger, escondeu lá no fim do mundo. Mas aí você ouve isso e pensa, ok, é mais uma história de aventura com um tesouro no final. Só que aí você tá errado. One Piece nunca foi sobre um tesouro, One Piece é sobre o que você constrói no meio do caminho. É sobre os 6, 7, 8, 9 amigos que você vai acumulando ao longo da vida, cada um com uma dor específica, cada um quebrado de um jeito diferente pelo mundo. E Eiichiro Oda leva mais de 25 anos construindo essa obra desde 1999, e em 25 anos ele nunca traiu sequer um personagem. Agora a pergunta que todo mundo faz é, por que as pessoas choram em One Piece? Porque eu vejo pessoas chorando por uma cena, por algo que é completamente envolvido com criança. Como é que adultos de 40 anos faz react chorando de cenas que literalmente não tem peso nenhum? Aí que tá, não é porque a animação é boa, não é porque a trilha sonora é bonita. Embora seja música como Mixaki, que é um tema orquestrais são cirúrgicos em preparar o cérebro, pra catarse, as pessoas choram em One Piece porque o Oda encontrou uma forma de pegar dores humanas universais e colocá-las dentro de personagens de um mundo de fantasia de um jeito tão honesto que você não tem como não reconhecer. Você não chora porque é um pirata, você chora porque é você mesmo. Você tá se observando. Nico Robin foi chamada de demônio desde os 8 anos. A ilha dela foi destruída pelo governo mundial. Ela sobreviveu sendo a única e passou décadas sendo caçada por saber algo que o poder não quer que seja descoberto. Ela não conseguia confiar em ninguém, porque a sua presença colocava as pessoas em perigo. Ela aprendeu que amar alguém é uma forma de condená-lo à morte. Se você já sentiu um fardo para alguém que ama, você vai entender a Nico Robin de um nível que vai doer bastante. A morte de figuras queridas em One Piece não é a morte de um personagem de anime, é a morte praticamente de um irmão, de um pai. Oda não deixa você processar rápido, ele te obriga a ficar no luto junto com os personagens. É só você pesquisar no TikTok, no Twitter, qualquer outro lugar, no YouTube, que você vai ver. Só colocar Ace morrendo, pessoas chorando, Barba Branca morrendo, pessoas chorando com orgulho desse homem. As pessoas elas se entregam ao emocional porque elas conseguem se adaptar ao personagem. A tripulação do Chapéu de Palha não são apenas uns companheiros de navio, são a família que cada um deles não teve ou perdeu ou nunca achou. E isso emociona profundamente quem encontrou nos amigos o que não encontrou na família de sangue. Tem um momento em One Piece em que o Luffy chora de um jeito que você nunca vê um protagonista de anime chorar. Não é um choro dramático de herói, é um choro de desespero, de criança, de quem tentou de tudo e não foi suficiente. E quem já se sentiu assim na vida, e todo mundo já se sentiu assim, vai ser destruído por essa cena. Entendi. As histórias de Bartolomeu Kuma mostram pais abrindo mão de tudo, da própria identidade, memória e consciência, pelo bem-estar dos filhos. Silenciosamente, sem reconhecimento, quando essa história é revelada, você pensa no seu pai, na sua mãe, ou pessoa que criou você, seja sua avó, sua tia, você lembra deles. E aqui que vem a história que eu preciso te contar. Existe uma mulher, e isso é real, foi contado no podcast que perdeu seu filho. Ela entrou em uma depressão, o tipo de depressão que não tem chão, onde você acorda de manhã e não tem motivo para se levantar da cama, onde os dias passam sem sentido e você só espera que passe. E aí alguém colocou One Piece na frente dela. E ela foi. Em algum episódio, a cena do Jinbe confrontando um Luffy após a perda do irmão do Ace, ela se viu ali. Ela se reconheceu naquele desespero de quem perdeu alguém que era o centro da sua vida. E ela chorou. E foi chorando que ela começou a sair da depressão. One Piece salvou a vida dessa mulher. São milhares de histórias assim, espalhadas pelo mundo inteiro. Pessoas que contaram em One Piece um espelho das suas próprias dores, que através desse espelho conseguiam nomear o que sentiam. E nomear é o primeiro passo para a cura. Então quando alguém falar pra você que One Piece é anime de criança, você vai lembrar dessa história desse podcast, desse dublador, que é apenas um dublador. Ele não é um animador, não foi a criação do anime, ele apenas dublou uma fala que já existia no anime. E mesmo assim esse dublador salvou a vida de uma mulher.
Mas se você já tá até aqui, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse também. Nós estamos na meta de chegar a 3.000 inscritos ainda esse mês. Então já clica logo no se inscreva aí para dar aquele apoio moral. E já deixa um comentário o que você acha sobre esta obra também. Então deixa eu terminar o que eu realmente vim falar, né? One Piece tem mais de 25 anos. O Oda começou a publicar quando tinha 20 e pouco lá de idade. E nunca parou. Mais de 20 anos construindo o mesmo universo, com os mesmos personagens, com a mesma consistência de quem acredita em cada detalhe. E em 2026, One Piece está no melhor momento da sua animação. Está cada vez mais chegando no seu arco final. E a frase que nunca saiu da mente desses 25 anos ainda continua sendo a mesma. Eu vou ser o rei dos piratas. Quando você ouve isso, já começa a achar que é da família. Porque todo dia você ouvia falar esse mesmo falar. Eu vou ser o rei dos piratas. É sobre um garoto que foi rejeitado por cada pirata que admirava na infância e mesmo assim escolheu ser pirata. Se você nunca assistiu, começa. Quando fechar esse vídeo, se você parou no meio, volta. Você parou em um lugar ainda que não chegou à parte que vai te pegar de verdade. E se você assistiu tudo, obrigado por ficar até aqui e lembrar de novo do porquê você ama esta obra. One Piece nunca foi anime de criança. Foi e sempre foi e continua sendo sobre a vida. Comenta aqui embaixo qual personagem vai ser o seu preferido nessa obra, qual que te cativou, qual que te motiva todo dia a assistir esta obra. Por mim, eu já digo logo de cara, é o Luffy. Luffy pra mim é a inspiração de persistir no seu sonho, apesar da dificuldade que se tem no seu caminho. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Você tá encerrando mais um vídeo do Opina aí. Já se inscreve no canal para dar aquela força. Abraço e fui!